E aí, pessoal, paramos no texto 3, no vídeo anterior, e é dele que nós continuaremos. Eu vou deixar com você a leitura desse texto, mas ele é muito interessante porque ele fala de duas características sociais, o exibicionismo e o voyeurismo, né? Então ele diz, olha só, olha que interessante que ele diz, que existem duas tendências. A gente tem uma tendência a querer se exibir, a querer mostrar, a querer nos mostrar e projetar para os outros, enquanto que os outros também têm uma tendência a querer espiar a vida alheia, a querer olhar. Ela trabalha, né? A autora do texto trabalha essas duas características como sendo características do ser humano, características universais. E que essas redes sociais, elas intensificam esse processo à medida em que, por um lado, elas facilitam e possibilitam esse exibicionismo e, pelo outro lado, ela facilita e possibilita que as pessoas possam assistir aos outros. É interessante que esse texto me fez lembrar um repertório. Ele me fez lembrar o mito de Narciso, né? No mito enfim, na história de Narciso, na mitologia grega, Narciso, ele se apaixona pela própria imagem vista projetada num rio. Perceba que desde de uma mitologia grega, a gente tem essa referência clara ao apaixonar-se pela própria imagem, ao encantamento pela própria imagem, e a imagem significa muito. E as redes sociais, por serem uma vitrine de imagens e por permitir que a gente se projete a todo momento, ela intensifica esse exibicionismo e intensifica esse processo narcisístico que existe e que é característico do ser humano. Bom, aí a gente segue para um outro texto, que é um texto já de psicologia. Perceba que a fonte, né, é uma fonte de uma revista acadêmica que vai falar sobre vazio existencial. Olha como os textos estão se aprofundando, né? Mas eles continuam trabalhando naquela perspectiva. O exibicionismo era uma causa para tanto que as pessoas se exibem nas redes sociais, para esse uso excessivo, né? O tanto querer se exibir quanto assistir aos outros. E aqui o vazio existencial vai falar um pouco desse impacto. Olha o que esse texto mostra. Quando a vontade de sentido é frustrada, ou quando o indivíduo deixa de decidir por si mesmo o que escolher, assujeitando-se a outros de forma a assumir o sentido de vida que de outras pessoas, este sujeito então depara-se com a frustração existencial. Relaciona isso com as redes sociais. O quanto que, a partir daquilo que a gente assiste, a gente passa a desejar o que o outro faz, o que o outro deseja, o que o outro quer. E a partir do momento que a gente segue o que esse outro quer, a gente se distancia do nosso eu, se distancia do que nós, de fato, queremos para nós. E aí o sentimento que gera como consequência disso é uma frustração existencial. De tanto almejar aquilo que você olha, será que você não está se afastando daquilo que é o seu verdadeiro, ou se é que existe esse eu? Será que de tanto ver um estilo de vida que propaga um consumo luxuoso, que propaga estar em determinados lugares, estar com certas pessoas, viver de uma certa forma, será que esses valores que são passados, de fato, são valores compartilhados por você ou valores que você se assujeita a partir do momento que de tanto são exibidos e de tanto que são mostrados como valores dessa sociedade? É isso que esse texto está colocando. Partindo do princípio em que esse indivíduo se encontra sem sentido, pode-se observar que tal frustração pode levá-lo ao vazio existencial. É o vazio do por que eu estou aqui, para que eu estou, para que eu sirvo, se eu não sei o que eu quero, se essas redes sociais me levam a questionar a minha existência, o sentimento é de depressão, o sentimento é de tristeza. Por isso até, né, essa ideia dos impactos psicológicos desse uso. O vazio existencial origina-se primeiramente devido o homem, ao contrário dos animais, não possui nenhum instinto ou pulsão que oriente sobre o que ele deve fazer. Veja, não é instintivo, é socialmente construído. Além disso, atualmente não existem valores e nem tradições
que orientam o homem a respeito do que deve ser feito. Na maioria das vezes, ele nem sabe o que deseja fazer. E se ele não sabe, aquilo que ele assiste, aquilo que ele vê, aquilo que ele compartilha, passa a ser um valor que ele começa a querer. Por isso a importância, né, de você sair da bolha, de você ver diferentes imagens, de ter uma noção mais ampla, porque se você fica somente assistindo a uma coisa, vendo uma coisa, compartilhando, você passa a achar que aquilo é a única verdade. Assim, ele acaba se tornando vítima do conformismo. Eu me conformo que as coisas são assim, de que a forma de viver e ser feliz na sociedade é assim. E isso é complicado, porque as redes sociais elas se tornam totalitárias a partir do momento em que elas propagam um único estilo de vida, propagam um único jeito de viver na sociedade, um único jeito de estar na sociedade. E se esse único jeito é como se ele fosse o único jeito de alcançar a felicidade. Se eu não alcanço a felicidade dessa forma, consequentemente, eu me sinto frustrado, eu me sinto vazio, eu me sinto infeliz. E aí vem todos os sentimentos, né, associados negativamente, que são os impactos psicológicos. Passa a querer fazer o que os outros fazem, perceba? Olha a ideia da comparação social. Eu me comparo socialmente porque aquilo eu atribuo como valor e passo a querer fazer aquilo mesmo sem ter a clareza de que aquilo vai me fazer bem ou que de fato eu preciso daquilo. Ou termina fazendo o que os outros querem, esquecendo-se da sua singularidade. Esse texto ele é um pouco mais complexo, ele exige um pouco mais, mas ele trabalha com uma relação muito clara de causa e consequência, né? Não diretamente, mas você precisa fazer a relação e a analogia da causa, né? Do quanto a imposição desses valores e querer seguir esses valores, eles levam a esse vazio existencial. E aí essa imposição são as redes sociais, é o que é projetado, essa imagem idealizada, e o vazio existencial advém de querer seguir isso ou precisar seguir e não condizer. Tudo bem? E aí o último texto, que é uma linha naturalmente que o Enem segue, uma ideia do que fazer. Olha só, o Instagram tem uma função escondida com o objetivo de ajudar quem procura publicações com palavras ou hashtags como hashtag depressão, hashtag ansiedade e suicídio. A rede social, que já foi considerada mais prejudicial à saúde mental dos jovens, oferece desde dicas de psicólogos para acalmar os ânimos até um canal direto de contato com voluntários do Centro de Valorização da Vida. Veja que a gente sempre que pensa em soluções no Enem, a gente pensa no governo, na sociedade, na escola. Mas olha que interessante, aqui ele está sugerindo uma solução que vem da própria rede social, das empresas que manipulam e das empresas que são donas dessas redes, né? O próprio Instagram, ele tem hoje, né, esse serviço em que quando você procura essas hashtags relacionadas a questões psicológicas, você tem uma ajuda da própria rede, como também foi o Instagram, a primeira rede, né, a esconder a quantidade de likes que você recebe numa foto, numa tentativa, né, aí a gente pode entrar no questionamento se é válido ou não, de diminuir essa comparação social e esse mundo de likes, mas aí a gente estaria toda numa outra conversa, né, do porquê desses likes, qual a necessidade... Opa, começaram com um barulhinho aqui. O porquê desses likes, o porquê dessa conversa, o porquê que a gente precisa disso. Mas, pessoal, considerando, vamos lá, tudo que a gente viu, tudo que a gente discutiu aqui, eu pensei em um projeto de texto. Você precisa seguir esse projeto de texto? Não. Você pode pensar outros a partir deles, até pegando esse viés do que eu falei de likes agora no final, até mesmo dessa solução do Instagram? Sim, deve. É só uma ideia de projeto, você pode seguir para outros caminhos, tudo bem? Então, olha só, projeto de texto e a gente chega aqui. Esse é um projeto, o jeito que eu gosto de fazer projeto. Você pode fazer projeto desenhando, né, como vai ser o seu texto de outras formas. Eu gosto de fazer por parágrafos, bom? Então, no meu texto, que eu pensei a partir do que a gente discutiu, eu quero começar por meio de um TED de um empresário, que é na verdade um engenheiro da computação, o Cal Newport, que ele fez um TED chamado Desista das Redes Sociais. E ele mostra o quanto que é preciso desistir das redes sociais, pois as redes sociais são causadoras de infelicidade.
Mas eu usaria esse TED e faria um breve resumo sobre ele para mostrar que, apesar dele evidenciar o quanto as redes sociais de fato provocam infelicidade, para os jovens que hoje estão imersos nessa realidade, que vivem e são alimentados, né, pelas redes, é impossível estar fora delas. E que, de fato, né, e aí eu ia construir essa análise de que forma eu ia relacionar esse TED a essa tese, eu ia mostrar e chegar numa tese em que eu colocaria que, devido à tendência ao exibicionismo e ao processo de comparação social, percebam que são duas causas, né? Eu quis fazer um texto com causa 1 e causa 2. Devido a essas causas, o uso excessivo das redes sociais impacta psicologicamente, principalmente os jovens. Eu vou ancorar com esse repertório externo, vou chegar nessa tese. Perceba que essa tese, ela funciona, né? Tendo um primeiro argumento que eu vou discutir, tendo o segundo argumento, e ela chega nessa discussão de relação entre causa e consequência. No segundo parágrafo, eu vou precisar, e aí perceba o processo que acontece aqui. O exibicionismo é uma característica universal, humana. A gente tem uma tendência a querer se exibir, e essa tendência, ela aumenta por esse uso excessivo das redes sociais. Eu ia explicar essa tendência universal e eu usaria para comprovar isso o mito de Narciso, como eu usei quando a gente analisou os textos motivadores. Perceba que, à medida que a gente foi lendo os textos motivadores, eu já fui desenhando mentalmente um projeto de texto, que poderia, na verdade, seguir para muitos caminhos, de acordo com a discussão que nós fizemos. Só que aí tem um detalhe, que esse uso excessivo, ele, ao mesmo tempo que se justifica pelo exibicionismo, que é uma característica da sociedade, esse uso excessivo, ele leva uma maior comparação social. E essa comparação social que, aí eu teria que chegar claramente na ideia dos impactos, essa comparação que leva a esses impactos psicológicos nessa projeção entre o eu real e o eu ideal. E eu poderia comprovar isso por meio justamente dessa relação do eu real e o eu ideal, através da projeção que as pessoas fazem em relação à vida dos influenciadores digitais. Nada me impediria aqui dar um exemplo de um influenciador digital conhecido e o quanto essa vida propagada em redes sociais, ela cria uma idealização e que nessa comparação ela gera as frustrações e os impactos psicológicos. No meu último parágrafo, por ser Enem, eu preciso trabalhar com a solução. Então, eu preciso pensar como que eu posso resolver ou como que eu posso minimizar os efeitos dessa tendência excessiva de se exibir devido a nessas redes sociais. Como eu posso fazer com que essa tendência seja saudável e não leve a algo destrutivo e a um impacto psicológico? E também, como que eu posso solucionar os efeitos dessa comparação? Uma ação como a do Instagram, né, de que quando você procura hashtags relacionadas a questões psicológicas, você tem um apoio psicológico por trás, como o Instagram ele faz, né, em que você pode inclusive entrar em contato, né, com uma entidade responsável por isso, é um caminho, só que lembre-se que na solução, na conclusão, você tem que trabalhar com os elementos válidos do Enem, os 5 elementozinhos. Só que isso é assunto para o próximo vídeo e na semana que vem vocês vão ter aula só da competência 5 com a professora Maria Catarina. E aí vocês vão entrar em detalhes sobre como desenvolver essa conclusão. Então esse detalhe desse detalhe do projeto de texto, eu deixo com ela para a semana que vem. Beijo, bons estudos e boa semana!